Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Rezer. Eu vou trabalhar com vocês hoje a quarta aula do nosso curso, da nossa disciplina de metodologia do ensino do jogo e do esporte na escola, do curso de especialização em educação física escolar, formato EAD, da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Tá bem? Sejam todos bem-vindas e todas bem-vindas. Buenas. Eu encaminhei para vocês os slides dessa apresentação da aula de hoje, o arquivo PowerPoint, eu encaminhei para vocês pelo e-aula, né? Vocês têm à disposição, e também tem por mensagem enviada por e-mail no dia de ontem. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui é uma síntese da nossa aula 4, certo? E espero que vocês gostem. Também enviei para vocês pelo e-aula o nosso programa da disciplina, que tem todas as informações referentes à dinâmica da aula, das aulas, né? A lógica da disciplina, a estrutura com a qual ela se organiza, também bem como os links, né, para acesso aos vídeos e informações que se colocam no momento do pós-aula, como a gente vem chamando, tá bom? Hoje, sem mais delongas, a gente vai passar o tema principal da aula, né, que é o jogo como elemento da cultura, fazendo uma articulação com o campo da educação física, né? Eu vou partilhar com vocês aqui um arquivo para que vocês possam acompanhar, né? O jogo como elemento da cultura, produzindo a partir daí nexos com o campo da educação física, tá ok? Buenas. Aqui nós temos, então, um pequeno roteiro, né, do processo com o qual eu vou operar com vocês. Então, aqui, dentro dessa lógica que eu procurei organizar a aula de hoje, nós temos 4 momentos específicos, né? O primeiro deles mais vinculado a uma questão conceitual, né, procurando pensar o jogo como elemento da cultura. O segundo, como uma questão vinculada também, o jogo como uma manifestação da cultura corporal de movimento, né? O terceiro tópico, pensando a educação física como campo do conhecimento e produzindo alguns nexos com o jogo. E, finalmente, pensando algumas responsabilidades pedagógicas para a formação de profissionais no campo da educação física, para a formação de professores, para a educação física escolar, né? Pensando questões que estão mais próximas a cursos como esse que a gente está desenvolvendo aqui, tá bom? Buenas. Nesse movimento, né, a partir dessa primeira a questão que a gente vai abordar, né, uma ideia mais conceitual, né, pensando a questão do jogo e da cultura a partir dessa lógica mais conceitual, eu procuro trabalhar com a ideia de que o jogo está para além dos seres humanos, né? Isso não é só eu que trabalho, são vários autores, né? O próprio Huizinga, que a gente vai trabalhar vai fazer uma leitura panorâmica dele daqui a pouco, né? Trabalha com a ideia de que o jogo se constitui para além dos seres humanos, portanto, anterior à cultura, né? O jogo é um elemento presente na natureza. Os animais jogam, né? Os animais brincam. Nós nem vamos entrar nessa questão das terminologias jogar e brincar, porque a gente já falou isso em outra aula e a gente está tratando ela aqui como sinônimos, né? Inclusive levando em consideração o que temos em outros idiomas, como giocare, o spielen no alemão, giocare no italiano, rugar no espanhol, play no inglês, né? Enfim, nós já abordamos sobre isso na aula anterior. Mas pensando nessa questão do jogo como elemento anterior à cultura, pressupõe também a ideia, né, de reconhecer o jogo como algo que está presente no mundo dos animais, né? Nesse sentido, né, há distinções entre o jogo dos humanos e o jogo dos animais, né? A mimesis, que eu coloco ali como exemplo, seria um dessas características que distinguiriam, né, o jogo dos animais do jogo dos humanos, né? Os humanos podem produzir semelhanças, né? A ideia da mimesis é essa, né? Uma palavra que quer dizer que a gente pode produzir semelhanças, né? Diferente um pouco daquela ideia, por exemplo, um camaleão também pode se camuflar, pode produzir semelhanças com o ambiente. Mas nesse caso aqui, a ideia da intencionalidade está mais presente, né? Por exemplo, um cachorro vai brincar sempre no horizonte do que é um brincar de um cachorro, né? Um adulto, uma criança, um ser humano, ele vai brincar como uma possibilidade de invenção também. E ele vai poder produzir semelhanças, por exemplo, um menino pequeno vai poder imitar que é um cachorro, mas um cachorro não imita que é um menino pequeno. Então, há distinções, né, entre o jogar e brincar humano e o jogar e brincar
dos outros seres vivos, né? Dos outros animais, né? Mas, nesse sentido, nos interessa aqui pensar essa amplitude da terminologia, né? Inclusive, nessas traduções ali, por exemplo, no alemão, né, a ideia do jogar e brincar tá vinculada à ideia de representar também, né? Mas esse movimento também nos faz entender que nós não nascemos humanos, né? Que é o próximo tópico ali que eu vou abordar. Nós vamos nos humanizando ao longo do nosso processo de existência, né? E isso vai se dando pela questão da formação, pela questão da educação, né? Nós nascemos animais e ao longo do tempo vamos nos inserindo num contexto cultural e a partir daí vamos nos socializando a partir de elementos que nós chamamos como educação. E isso vai se dando na escola, vai se dando na família, vai se dando no âmbito religioso, vai se dando numa série de esferas, né? Na rua, né? Vai se dando numa série de esferas, numa série de dimensões sociais, e o sujeito vai se culturalizando, vai se tornando humano, né? Por esse processo de formação, né? Então nós vamos aprendendo a lidar com a nossa própria natureza. O ser humano é o único ser que pode ser aquilo que ele não foi programado para ser, né? Nós podemos criar elementos e potencializar a nossa própria existência das mais diversas formas, né? Mas nesse caso, né, eu trago uma ideia de cultura, porque a gente sempre fala em cultura, né? E a ideia de cultura sempre tem uma relação com a produção humana, né? Cultura é sempre uma produção humana. Nós somos seres naturais, mas também somos seres culturais. Nós somos seres da cultura, né? Nós podemos projetar a nossa historicidade, projetar a nossa existência, nós podemos considerar o nosso passado, né? Nós podemos considerar os elementos que constituem o nosso entorno, nós podemos produzir cultura na medida em que nós vamos nos inserindo num determinado contexto cultural, né? Por isso que eu gosto muito dessa breve passagem aqui do Max Weber, né? Onde ele diz que cultura é uma teia de sentidos e significados produzidos historicamente, quer dizer, tem uma historicidade, né, na qual nos inserimos tecendo-a. Veja, nós somos seres que vamos assimilando cultura na mesma medida em que vamos produzindo cultura. Há uma tensão nesse processo, né? O nosso modo de viver é distinto do modo de viver dos nossos avós, dos nossos pais, em alguns aspectos bem distintos, inclusive, né? São modos de produção da vida distintos que culturalmente vão se constituindo, né? Porque chegamos a esse estado que vivemos hoje, né? Porque chegamos a esse hoje, né? E que desdobramentos, né, e consequências esse hoje projeta. Então, isso está na nossa capacidade humana de poder pensar como que nós vamos nos constituindo e os desdobramentos disso no plano futuro, né? Vamos continuar apostando nisso, em alguns aspectos sim, em outros não, precisamos rever, etc. Nesse caso, né, a ideia de pensar a cultura como uma produção humana nos ajuda a entender esse movimento histórico e processual, né, que vai nos formando na medida em que nós também vamos o formando, né? Obviamente, em vários aspectos, né, numa correlação de forças muito desigual, né? Mas nós também produzimos cultura nesse sentido. Nós também podemos produzir, por exemplo, o jogo como expressão da cultura, ele é também um espaço de criação, né, da produção do novo, né? Nós podemos, em certa medida, produzir o novo num determinado mundo que não é exatamente o mundo real. E aí a nossa capacidade de criar e representar é fundante. Por isso que a educação física escolar não pode esquecer da sua responsabilidade como uma disciplina escolar que pode potencializar a nossa capacidade de criar e de representar, né? Nesse sentido, a ideia de aulas de educação física que apostem na questão da invenção é fundamental, né? Nesse sentido, o jogo ele tem uma potencialidade de produção muito significativa. Nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje, né? Também a noção de infância, né, a do seu brincar vai se constituindo historicamente. A própria ideia da infância é recente, né? Se a gente for ver a noção da infância como a conhecemos hoje, ela é algo do mundo moderno. A criança medieval, ou até bem pouco tempo atrás, ela era uma adulta em miniatura, inclusive do ponto de vista das roupas que utilizava, das roupas que vestia, da sua atribuição dentro de uma determinada família, né? Então a noção de infância também vai se constituindo, a noção do brincar vai se constituindo ao longo desse desenvolvimento. A ideia de comprar brinquedos, né, é uma ideia moderna. A ideia de produzir o seu próprio brinquedo é uma ideia historicamente mais articulada com o desenvolvimento de outros momentos históricos, né?
no sentido assim de que temos hoje acesso a uma produção de brinquedos, né, a partir de uma indústria, né, que nos coloca frente a uma série, a um universo de possibilidades. Por outro lado, também isso vai nos tolhendo a capacidade de criação nesse sentido, né? Bueno, nessa lógica, né, pensar esses elementos como elementos para produzir determinadas referências para orientar a nossa dinâmica em aula de educação física é uma tarefa significativa, um desafio bastante significativo, né, e algo que a gente precisaria enfrentar, né? O jogo também passa a ser representação de mundo, né, mas o jogo também cria esferas de fuga do próprio mundo. Por isso a ideia da criação, né? A gente diz que a criança representa aquilo que ela vive no jogar e no brincar. Muitas vezes ela foge disso e projeta novos cenários, né? É por isso que a gente coloca que o jogo seria uma fuga saudável da realidade, né? Uma possibilidade de produzir novos mundos, né? A gente vai ver isso mais à frente. Tirando esses prolegômenos, né, agora, saindo desses prolegômenos, né, eu pensei numa abordagem, né, que pudesse pudesse apresentar, né, uma visão panorâmica de 4 teóricos que vão abordar o jogo, que não são da área do esporte, da educação física, né? Enfim, são teóricos de 4 campos: a psicologia, com o Lev Semenovich Vygotsky, a história, com o Johann Huizinga, a sociologia, com o Roger Caillois, e Hans-Georg Gadamer com a filosofia, na filosofia, né? São figuras bem conhecidas em determinados contextos, no contexto pedagógico, Vygotsky, nesse sentido, é bem conhecido, né? Em vários âmbitos, né? E que trabalham com as questões do jogo e do brincar, do brinquedo, né? Pensando isso como a partir de alguns referenciais. Por exemplo, Vygotsky vai pensar o jogo a partir do seu papel, né, no desenvolvimento da criança, né? Olha esse livro que eu coloquei, a capa dele ali, um livro de 1933, né? O jogo e o papel no desenvolvimento mental da criança, né? Então ele vai trabalhar a partir de uma leitura psicológica, mas que vai, em certa medida, nos dar determinadas referências que valeria a pena a gente estudar também. Eu estudei isso em 1990 e alguma coisa, quando eu concluí a minha monografia de especialização em 1997, né? Chamava-se A Construção Conjunta em Aulas de Educação Física. E eu procurei tomar nesse pequeno trabalho o jogo como referência, né, de conteúdo nas aulas. Nesse sentido, o trabalho do Vygotsky me ajudou bastante, né? Ele parte do princípio de que o jogo se constitui de situações imaginárias, né? Quer dizer, o jogo sempre se constitui a partir de situações imaginárias. E isso é uma característica definidora do jogo, importante da gente pensar, né? Também ele afirma que o prazer não é a característica definidora do jogo, como muitas vezes pensamos, né? A ideia de que o prazer define, é uma característica do jogo, né? Não. O jogo nem sempre é prazeroso na lógica com a qual ele vai operar e com a qual eu concordo também. Há momentos de tensão no jogo, né? E são essas nuances, né, que vão dando uma característica toda específica da sua forma de lidar com esse referencial. O jogo para ele é uma necessidade da criança, isso é algo que a gente pode perceber, né? Independente da época, independente da historicidade, o jogo teve presente na vida humana. E com as crianças isso é algo significativo. Cada qual dentro da sua possibilidade histórica, da sua condição de produção, né? É obviamente que uma criança que vai trabalhar num sistema de produção muito duro, né? Que é um absurdo, né? Mas existem, né? Ela vai ter uma relação com o jogar e com o brincar muito diferente de uma criança que vai na escola, tem uma família que a cuida, que a acolhe e tem uma potência, né? Pode exercitar de maneira mais livre a sua potência do jogar e do brincar. Então, veja, essas questões são muito distintas, né? Pensar em determinados contextos, né? Veja, um determinado lugar em que a longevidade chega aos 44, 45 anos de vida, né? Um determinado lugar em que a longevidade chega aos 70, 80 anos de vida, quer dizer, mais tempo de ser criança, né, ao longo da sua própria existência. E isso traz características que impactam decisivamente, né, na forma como o jogo se coloca, né, no mundo infantil, na vida das crianças, né? Bom, uma outra característica que ele vai abordar é que o jogo se constitui como uma situação privilegiada de aprendizagem, né? Ou seja, o jogo se coloca como uma fonte de aprender.
E por isso Vygotsky é uma figura muito conhecida no âmbito da pedagogia, no âmbito da própria educação física. O jogo também se constitui pela possibilidade de imitação. A imitação seria uma característica. Nós vimos antes da mimesis, né? E aqui nós temos uma referência que, em certa medida, se aproxima com aquilo que eu coloquei na parte introdutória, né, desse tópico. Também ele é uma consciência da realidade e uma possibilidade de transformá-la. Quer dizer, o jogo se dá dentro de um contexto onde a criança se constitui, a partir da leitura de Vygotsky, como um sujeito que compreende que o jogo se dá fora da realidade, mas que esse real existe e que ele está dentro desse aspecto. Tanto é que muitas vezes o menino diz, a gente diz assim, guarda aquela boneca, ela vai ficar gripada, né? Não, a boneca não vai ficar gripada, ela é feita de plástico. Veja, a consciência da vida real, né? A ideia da consciência da vida real como sendo um elemento que constitui a relação da criança com o brinquedo. Tanto é que tem vezes que a gente brinca com ele sobre alguma coisa, diz, nossa, mas isso não é possível. Diz, é só no brincar, isso é uma brincadeira, né? Na brincadeira pode. Então, nesse sentido, a tensão entre vida real, né, e situação imaginária, ela está dentro das condições de possibilidade com a qual a criança estrutura a lógica do seu próprio brincar. E, nesse sentido, a ideia do brinquedo se constitui como sendo algo bastante importante para a gente referendar. Por exemplo, a lógica do objeto e significado, pensando a questão do brinquedo. O brinquedo como objeto, né? Aquilo com o qual a criança brinca. Né? Veja, um objeto que já tem o seu significado quase que esgotado, exige menos esforço do ponto de vista da produção de situações imaginárias. Um brinquedo que faz quase tudo, né? No qual a criança muitas vezes assiste ele fazendo as suas manobras, né? Pense um carrinho, né? E um brinquedo com o qual ela pode operar com a produção do seu significado. Isso tem desdobramento muito significativo na sua elaboração, na sua possibilidade de projetar a arquitetura do brincar. Né? Então, essa ideia do objeto, né, se constitui como algo que pode ser preenchido por um significado dado e que não esgota a possibilidade de produção de significado. Obviamente que nunca se esgota a produção de significado, né? Mas há mais aberturas em determinadas manifestações, em determinados brinquedos, do que em outros. Um brinquedo que produz determinadas situações e que vai já produzindo um significado intrínseco a si próprio, né, exige menos envolvimento na produção do significado. Ou seja, os espaços vazios desse brinquedo são menores, né? Há menos espaços em branco a serem preenchidos. Por isso a importância de trabalhar com essas questões, né, no âmbito da educação física escolar. A importância de poder preencher brinquedos, né, preencher o significado existente dos brinquedos. Né? Mas também isso não quer dizer que não seja possível trabalhar com brinquedos que tenham um significado já intrínseco, assim com maior intensidade. Essa relação ela vai se dando, a gente vai vendo que nessa lógica, né, o isto e aquilo, né, ele se coloca como uma boa saída para pensar essa projeção. Né? Bueno, acompanhando aqui, voltando aqui, deixa eu ver para vocês aqui só um pouquinho. Eu fui aqui. Ó. E a outra questão que eu gostaria de destacar no trabalho do Vygotsky é a questão da relação entre regras e situações imaginárias. Para o Vygotsky, as regras e as situações imaginárias sempre vão estar presentes nos jogos e brincadeiras que as crianças vão desenvolver. Por um lado, a gente tem uma ideia de que o brincar está mais vinculado à questão das crianças menores e o jogar mais vinculado a crianças maiores. Na lógica que a gente está operando aqui, isso não se justifica, então. Né? Por isso a ideia de pensar sinônimos entre jogar e brincar. Né? Mas as regras das situações imaginárias, elas estão lá. Né? Nesse sentido, as situações imaginárias elas podem ser ocultas ou as claras. E as regras da mesma forma, mais claras ou mais ocultas. Isso não se dá dentro de um processo em que você pode fazer estandartizar essas relações. Elas são relações em movimento, né? Mas elas se constituem como referenciais para a gente pensar o jogo. Né? Nesse caso, né, crianças menores geralmente apresentam jogos onde as situações imaginárias vão ficar mais às claras e as regras mais ocultas. Por exemplo, brincar de casinha. Né? Ali não há uma estrutura de regras previamente estabelecidas que vão orientar a brincadeira. As regras vão se dando dentro da convivência, do aceitar ou não determinada situação. E a situação imaginária se coloca de forma mais evidente dentro desse processo.
Já quando as regras vão se constituindo de forma mais intensa, né, de forma mais estruturada e a priori, as situações imaginárias, em certa medida, vão perdendo espaço, né? Veja a própria ideia do jogo da queimada ou do jogo do caçador, ou, né, que já produzem determinada estrutura de regras e os participantes precisam cumpri-las. Nesse sentido, a tensão de viver esse movimento dos jogos a partir de regras pré-estabelecidas, em certa medida, também inibe a produção de situações imaginárias mais expressas, né? Ou como o Vygotsky vai dizer, as claras. Então, essa relação entre situações imaginárias e regras, né, ela é algo que a gente precisa perceber como um movimento que vai se constituindo na transição do jogo infantil para o jogo dos jovens e depois dos jogos adultos, né? Então, esse é um movimento que vale a pena a gente perspectivar de maneira mais cuidadosa, né, nas nossas aulas. Então, eu tentei dar um en passant aqui, obviamente, que tem gente que estuda a questão do jogo com Vygotsky, o próprio trabalho, a obra do Vygotsky, né, de maneira muito intensa e muito honesta, e pessoas que passam muito tempo estudando esses referenciais. O meu objetivo maior aqui é trazer para vocês esses elementos mais específicos, pensar determinadas questões que podem ajudá-los, né, nas questões didático-pedagógicas do exercício da docência, com essa intenção que a gente vai desenvolver, né? Por exemplo, se a gente fosse pegar, por exemplo, qualquer um desses autores, por exemplo, vamos pegar o Gadamer lá na filosofia, né? Tem toda uma tradição teórica que vai estudar a hermenêutica gadameriana. E isso não se aplica ao nosso contexto aqui. Então a gente tenta pensar e fazer uma tradução sem banalizar essas referências, né? sem baratear esses referenciais clássicos, né? A gente procura trabalhar com elementos que são mais próximos, né, do campo da educação física e podem nos ajudar a pensar as questões da docência, né, como pano de fundo para pensar as questões da metodologia que vem no próximo bloco, né, daqui a 4 ou 5 aulas, não me lembro exatamente quanto, né? Buenas. Pensando, então, essa lógica desse exercício panorâmico, né, dessa leitura panorâmica com a qual a gente vai trabalhar, tem aqui um holandês chamado Johan Huizinga, o Vygotsky, eu não sei se eu falei, mas ele é russo, né? E o Huizinga aqui, ele trabalha com o jogo, tem um tratado bastante extenso, né? Que vai tentar, vai pensar o jogo a partir de uma condição histórica e que vai apresentar elementos que vão se articular com o direito, vão articular o jogo com o direito, com a regra, com a guerra, com o conhecimento, com a poesia, com a arte, né? Então é um tratado muito conhecido em vários âmbitos, inclusive na educação física, embora poderia ser mais explorado, né? Mas tem vários trabalhos já na educação física que abordam o Huizinga, né? E uma síntese que tem aqui na página 33 do livro que eu tenho a edição, né, com a qual eu trabalho com vocês, é esse recorte aqui. Veja, o jogo é uma atividade de ocupação voluntária. Isso vocês tiveram, cada um desses itens aqui foi visto nos vídeos lá que vocês assistiram da professora Petícia, que é da arte, né, do campo da arte, né? E vocês tiveram a oportunidade de ver uma síntese que ela produziu em cada um dos 6 videozinhos, ou 7, não me lembro, né, que ela produziu, acerca desses referenciais, né? Por exemplo, o jogo sempre precisa de um caráter voluntário. O jogo precisa de um caráter voluntário para o seu desenvolvimento. Não dá para obrigar as pessoas a jogar. É difícil fazer isso. É mais ou menos como se eu chegasse aqui e dissesse, olha, agora quem não se divertir, quem não brincar, quem não jogar vai perder nota, né? É difícil fazer isso, né? Agora, a gente precisa criar estratégias e isso é bastante complicado, vocês sabem isso muito bem, né? Mas a ideia de pensar o jogo como algo que parte do sujeito, né? Algo que é voluntário, né? Que ele tem desejo de fazer. Né? Isso é uma característica que torna o jogo algo que faz parte da vida do sujeito, né? Ele se sente um jogador. Essa é uma questão importante de exercitar, né? Exercida num certo nível de tempo e espaço. Quer dizer, o jogo tem tempos e espaços próprios, né? Por exemplo, a questão do tempo, eu citei o exemplo de quem está esperando para jogar 5 minutos e quem está jogando 5 minutos. É absurda a distinção entre essas duas lógicas, né? Quem espera para jogar e quem está jogando durante um determinado tempo. A gente que já viveu isso também, junto com vocês também. Enfim, quando as crianças ficam um determinado tempo fora da aula por alguma razão, né? E elas ficam perguntando, já está bom, já deu meu tempo, já posso entrar, etc, etc, e não passou ainda, né? Impacientes.
E quando a gente vai pedir para alguém sair, para essa pessoa entrar, para essa criança entrar, né, esse que vai sair diz, puxa vida, né, mas já terminou? Então a gente percebe ali determinadas leituras que vão ser muito distintas de quem produz uma ação e de quem fica na expectativa de produzir essa ação. Então a relação entre tempo e espaço do jogo ela é muito particular e ela precisa ser compreendida nesse sentido. A questão das regras aqui também é algo que fica presente no trabalho do Huizinga. Todo jogo possui regras, portanto, todo brincar possui regras, né? Então, há sempre regras. Vejam, as regras podem ser mais claras, ou menos claras, mas elas estão lá. E elas precisam de consentimento, né? Mas elas são, a partir do consentimento, absolutamente obrigatórias. E isso precisa ser evidenciado nas aulas de educação física. Inclusive, as regras sendo pensadas como uma potência, né? Para lidar com a própria ideia do sujeito que legisla sobre as regras. As leis têm sentidos, né? Leis sem sentido não tem por que vigorar, né? Nós precisamos de leis com sentidos, regras com sentidos, né? O jogo também é dotado de um fim em si mesmo. Nesse caso, a ideia de um fim em si mesmo se constitui como uma possibilidade de pensar o jogo para além da ideia da ferramenta. Olha, o jogo é uma ferramenta. Não, o jogo é um fenômeno cultural, né? Que invade a nossa vida, que nos coloca na condição de alguém, né, que, em certa medida, se perde dentro desse universo. Né? Nos abre uma dimensão de mundo que o cotidiano não permite. Né? Portanto, ele é muito mais do que uma ferramenta. Não é uma ferramenta que eu posso usar para martelar algo e depois eu largo. Não, nós somos parte disso. Então, não é uma ferramenta, nós somos parte do jogo. Né? Nós somos jogados pelo jogo, como vamos ver depois lá pelo Gadamer, né? Então, a ideia de ferramenta, nesse caso, ela se dilui, porque o jogo é um conhecimento que tem uma finalidade em si mesmo, né? Um fim em si mesmo. Isso não quer dizer que ele não possa ser pensado como um fator de, por exemplo, se usa muito na educação física a expressão socialização, que nós não vamos aprender a valores. Claro, isso tudo é intrínseco, ou melhor, se desdobra, né, do jogo. Por outro lado, né, quando a gente começa a farejar mais, né, o que envolve a questão do jogo, a gente vai ver que ele não poderia ser reduzido a uma ferramenta porque ele perderia, né, a sua condição, né, de um fenômeno cultural. E ele passaria a ser simplesmente um meio, né, meio para aprender algo, por exemplo. Né? Meio para aprender. O jogo tem uma questão, né, que tem questões, né, que são mais profundas do que isso. Né? Mas veja, a ideia de tensão e alegria está sempre acompanhando o sentimento que perpassa o jogo. Né? Nesse sentido, não temos aqui uma possibilidade de não lidar com isso. O jogo, se for baseado só na alegria, né, as pessoas dizem até que logo, logo ele perde a graça. Ele tem que sempre ter alguma coisa em aberto, alguma coisa que nós não dominamos, alguma coisa que está em... É o mistério. Né? O jogo sem mistério não tem graça nesse sentido. Né? E isso a gente vê na nossa própria experiência, com a experiência que vocês devem ter no contexto escolar. Né? A expectativa, muitas vezes, das crianças é que elas ganhem determinados jogos, mas que também não seja tão fácil, no sentido assim de que não tenha graça, como eles dizem muitas vezes para a gente. Essa ideia da tensão e da incerteza, né? Ela é fundamental no sentido assim de potencializar o jogo em movimento, né? A continuidade do jogo. Né? Quando o jogo não tem mais nada a dizer, né? Ele não tem mais mistérios, né? Ele perde a graça, as crianças dizem isso. E elas desistem daquela experiência. Né? O jogo também ele precisa ser diferente da vida cotidiana. Veja, o jogo não pode ser confundido com vida cotidiana. Se ele é uma fuga saudável da realidade, ele é uma fuga saudável do cotidiano. Portanto, ele é diferente da vida cotidiana. Né? Então, o Gadamer traz esse arrazoado, né, e vários elementos daí que poderiam ser aprofundados, né, a questão com várias, por exemplo, a ideia do jogo e a competição, por exemplo, né, como funções culturais, né, o jogo e o conhecimento, né, o jogo e a arte, por exemplo, né, o jogo como metáfora da vida, né, e o jogo das engrenagens, o jogo do amor, o jogo político. Veja, o jogo é uma palavra que se constitui de maneira muito recorrente, né, no nosso cotidiano, como uma metáfora para desenvolver determinados aspectos da vida cotidiana, para ilustrar determinados aspectos da vida cotidiana. Tá bem?
Bueno, do Huizinga tem muito mais para a gente ver. A ideia foi tentar dar pílulas, né, desses referenciais, né? Acho que daí a monografia de especialização ela é um bom lugar para determinado aprofundamento, caso vocês vão estudar questões vinculadas a isso, né? E aqui temos a contribuição do Roger Caillois, que é um francês, né, que traz um livro chamado Os Jogos e os Homens, de 1958, foi a primeira edição. Então a gente está vendo aqui coisas, ó, 33, 38, 58 e 60. Né? Se a gente pensar, né, que a gente está esperando coisas novas, né, a gente está vendo que, de novo, isso não tem nada. Mas fazer uma releitura desses clássicos, ela é fundamental para a gente tentar entender que os clássicos, né, eles sempre têm algo a nos dizer. O clássico é aquilo que sempre tem algo a dizer, mesmo que a gente revisite várias vezes. Quando é que um filme é clássico? Quando ele nunca termina. Ele sempre nos conta algo de diferente. As obras dentro de campos como esse que a gente está vendo também se tornam clássicos por razões como essas. Veja, e nesse caso, né, para o Kailoa, e aqui a gente começa a ver algumas semelhanças, né, entre eles, né? Para o Kailoa, o jogo vai ser um espaço-tempo de tensão, veja a ideia da tensão, entre limites e liberdades, quer dizer, entre aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. E isso vai se determinando e se estruturando a partir da participação ativa dos próprios jogadores ao longo do seu desenvolvimento. Quer dizer, o jogo nos ensina, né, que a vida é uma possibilidade de acordar sobre as coisas do mundo. Né? Quer dizer, nós podemos nos entender, né, sobre o mundo. O jogo é uma metáfora fantástica para pensar isso. Senão, não tem jogo. Essa é a ideia. Se nós não nos entendermos no jogo, não é jogo. Né? O sujeito pega e vai embora. Né? Veja, todo jogo é um sistema de regras que definem o que é e o que não é do jogo. Ou seja, o permitido e o proibido. E isso é fundamental, né, para pensar o jogo como metáfora da própria vida. Veja, o jogo tem intrinsecamente em si determinados elementos que extrapolam o seu próprio, que o extrapolam, né, enquanto uma prática. Agora, veja, isso é muito mais do que a ideia de uma ferramenta. Né? Pensar o jogo como uma ferramenta para lidar com as questões da socialização, como eu falei antes. Veja, o jogo em si tem uma dinâmica de complexidade que não pode ser descaracterizada. De novo, aqui a ideia, né, da atividade livre, né, delimitada por espaço e tempo. Olha a incerteza, a improdutividade do jogo. Isso é algo fundamental, né? O jogo ele é improdutivo. Veja o Huizinga vai falar sobre a questão da, como é que ele usa ali a expressão, dotado de um fim em si mesmo, né? Isso quer dizer que ele é improdutivo no sentido de produzir coisas a partir dele. Né? É óbvio que se produz coisas a partir dele. Né? Mas isso, nesse caso, né, são aspectos, né, que não podem ser colocados à frente da própria experiência do viver o jogo. Talvez por isso que tenha determinados contextos que mais importante não é o ganhar ou perder, não é resultado, né? Mas é a ideia de poder participar do processo. Né? Jogar peteca, né? Jogar, por exemplo, frescobol na beira da praia é o melhor exemplo para isso. Né? Jogar frescobol na beira da praia, ou no campo, ou no pátio, ou não sei aonde, é a possibilidade de manter em movimento o prazer da situação que está se desenvolvendo, de forma articulada a um conjunto de elementos que produzem tensão. Você tem que estar ali atento ao jogo para poder manter a bola em movimento. Então, veja, a ideia de produzir uma continuidade dessa experiência, de poder produzir de produzir essa experiência como algo que se mantenha por mais tempo. Né? Se a gente for pensar o tênis, é o contrário, por mais que as partidas de tênis sejam longas também, mas a ideia ali é acabar com o jogo. Né? Fazer a bola bater na quadra do adversário. Veja, essa é uma característica do esporte. Né? Como a gente ouve falar muito, e a ideia de matar o jogo. Né? Aqui não, aqui o jogo ele tem que ser vivo, nesse sentido. Né? O jogo do frescobol ele tem que ser vivo, duas pessoas, né, tentando manter a bola no ar por mais tempo possível. Né? Então, essa ideia da improdução, né, essa ideia de que o resultado não é o mais importante, né, ela é uma ideia que a gente precisaria desenvolver com os nossos alunos, né, desenvolver em aulas de educação física. A ideia da regulamentação, a gente já falou sobre isso, né? A ideia de ser uma prática fictícia, né?
a irrealidade em relação à vida normal. É a fuga do cotidiano. E o Kaiowá, ele trabalha com 4 grandes categorias: Agon, Alea, Mimicry e Ilix. São palavras que têm determinada conotação. Por exemplo, Agon, né? É a ideia da competitividade. Né? Você já deve ter ouvido falar exercícios agonísticos, né? A ideia de agonia, a ideia de uma competitividade. E o interessante é perceber que há um certo movimento nesse processo todo entre essas grandes categorias, né? Então, o Agon seria a competição, né? Jogos de competição onde o resultado seria o mais importante. Mas mesmo nesses jogos de competição, veja, as pessoas querem jogar, mesmo quando isso se constitui. Por isso que é uma relação muito intrínseca entre esporte e jogo. Né? O esporte tem muito de jogo no seu desempenho, no seu desenrolar. Esse seria, quem sabe, o espírito do esporte, né? A ideia do jogar, do brincar, a ideia do lúdico, né? Nesse sentido. A ideia da incerteza. Vejam todas essas categorias aqui que a gente está colocando, né? Tanto é que a gente percebe jogadores, às vezes, de determinados atletas, de determinadas modalidades, né, que dizem, não, a gente prefere jogar do que ganhar por VO, por exemplo, né, que o outro time não compareça. Né? Então, a ideia da experiência, né, como sendo algo irrefutável nesse caso. Né? A Leia seria a ideia de acaso, né? A ideia dos jogos de sorte, os jogos de azar, como chamam, né? Como são chamados muitas vezes, né? Aonde o jogador tem menos controle ou nenhum controle sobre o desenvolvimento do jogo. Por exemplo, jogo de dados, né? Se os dados não forem viciados por alguém, quer dizer, não forem trapaceados, né? Não houver trapaça, não há como a gente prever aquilo que vai cair, né? O jogo de cartas, né? O jogo, enfim, jogos que nós não temos governabilidade sobre aquilo que vai se desdobrar como resultado. Embora isso seja discutível, né? Tem jogadores profissionais de pôquer, por exemplo, que dizem que eles conseguem determinadas técnicas. Eu, por exemplo, eu não sei, né? Eu não conheço, mas que eles conseguem jogar. Agora, talvez isso seja muito mais fruto da sua noção, da sua leitura qualificada das probabilidades e das combinações, do que propriamente algo que supere a questão do acaso. Quer dizer, considerando esse acaso, há um universo de possibilidades que ao longo do jogo vão se desdobrando e vão diminuindo essas probabilidades porque as cartas vão sendo jogadas, né? Mas a ideia da aleatoriedade, do acaso, é uma ideia fundante desses processos, né? Enfim. A ideia da mimicry, a gente já falou antes da mímesis, da simulação, de produzir semelhança, né? Jogos que produzam semelhança. A ideia da vertigem, né? Antes a ideia da imitação ali que eu falei, que nós falamos antes também, né? A ideia da vertigem, a ideia de sair da realidade, né? Por uma sensação que o cotidiano não nos produz. Né? A ideia de rodopiar até ficar tonto, aquilo nos causa uma vertigem, né? E aquilo nós não conseguimos produzir no mundo comum, né? No sentido assim de produzir espontaneamente uma situação aonde a vertigem nos domina. Quer dizer, nós não temos mais equilíbrio e quase caímos ou até caímos. Né? O jogo nos produz isso. Né? O jogo nos produz isso. Buenas, estou avançando também, eu sei muito bem, tem muito mais coisas, né? Não domino todos os elementos com os quais esses autores operam, né? Mas venho estudando alguns desses referenciais já há um bom tempo. E há várias outras coisas a tratar, né? Mas eu acredito que para o contexto da disciplina, esses elementos nos ajudam a pensar determinados horizontes que se abrem a partir de cada uma dessas obras, né, que a gente está desenvolvendo aqui. Né? E agora, para finalizar essa primeira parte, né, a ideia do trabalho do alemão Hans-Georg Gadamer. Né? Eu tenho estudado muito a obra dele, estudei na minha tese de doutorado, né, a base teórica hermenêutica gadameriana, mas o que a gente vai pensar hoje aqui nessas pílulas, né, nessa leitura panorâmica desses nossos clássicos, né, é a ideia do jogo. Gadamer tem no livro Verdade e Método 1, né, na verdade, Verdade e Método é um livro publicado em 1960, né, e ele vai produzir traços fundamentais do que ele chama de uma hermenêutica filosófica, e é um marco para a tradição hermenêutica, né?
a partir da referência das hermenêuticas anteriores, como, por exemplo, a hermenêutica clássica, a hermenêutica vinculada à teologia, vinculada ao campo jurídico, etc., etc., né? Hermenêutica jurídica, etc. Enfim, mas ele traz um capítulo, né, onde ele vai abordar a ideia do jogo como fio condutor da linguagem, né? A ideia de pensar o jogo como um elemento que nos constitui. E ele traz alguns elementos, ele foi um leitor do Huizinga, ele traz elementos que se aproximam também do Huizinga. A ideia da seriedade do jogo, né? A necessidade que temos de entrar no jogo, os desmancha-prazeres, né? Agora, uma das coisas que ele traz que me parece muito fecundas, né? Ele nos ajuda a pensar como o jogador é jogado pelo jogo, né? Veja, o jogador joga, os jogadores jogam, mas eles não são os sujeitos do jogo. Eles são jogados pelo jogo, tanto quando são jogadores que jogam com um determinado objeto. Né? Todo jogar é um ser jogado, nas palavras do Gadamer. Né? Nesse sentido, a ideia de que o jogo cria uma condição que nos captura. Né? E esse contexto nos captura de tal forma que nós nos inserimos dentro dessa lógica com a qual esse contexto vai operar, mesmo que a priori não tenhamos essa intenção. Né? O jogo nos domina nesse sentido. Né? Nós vamos jogar vôlei com nossos amigos num sábado à tarde, e vamos lá para nos divertir, ver os amigos e poder brincar um pouco de jogar vôlei, brincar um pouco de voleibol, né? Mas dentro daquilo que vai se desenvolvendo ao longo do jogo, né, os códigos, sentidos e significados que se estruturam dentro dessa experiência, eles extrapolam esse desejo inicial. E os aspectos competitivos, o agon, né, nesse sentido, começa a tomar conta das relações que se estabelecem. Né? Veja, o jogo, nesse caso, se estrutura a partir de relações humanas. E essas relações humanas determinam o comportamento dos próprios jogadores pelo conjunto de estruturas que vão se constituindo dentro desse espaço. Né? Nesse sentido, então, os jogadores acabam perdendo a noção daquilo com o qual operavam e passam, então, a se desenvolver como pessoas, né, que se estruturam a partir de uma determinada lógica interna, que não necessariamente, né, ela é uma lógica interna apropriada para aquilo que ele gostaria de fazer. Né? Ele se sente jogado pelo jogo naquele caso. Né? Então, o jogador se perde e ele passa a agir de uma forma com a qual ele não tinha expectativa nenhuma de poder se manifestar naquela experiência. Né? Por isso que o jogo cria uma lógica própria. Né? O jogo cria uma lógica própria dentro do seu próprio desenvolvimento, que joga com o jogador, tanto quanto o jogador joga com o jogo. E ali está expressa as relações, né, de competição e de cooperação. Não é exatamente isso que Gadamer vai falar, mas desdobrado da lógica com a qual ele opera, ali é um movimento de tensão, né, entre aquilo que se coloca como algo que está em disputa, mas que necessariamente depende de aspectos de cooperação. Quer dizer, eu preciso cooperar para poder jogar. Não há competição sem cooperação. E essa tensão do jogo, né, ela produz um movimento que pode extrapolar determinadas relações iniciais e pode se colocar como sendo algo que vai mudar o panorama, né, dessa experiência. Novamente a questão dos riscos, aqui o jogo precisa de algo em aberto, precisa de riscos, precisa de mistério, né? Mas o seu sentido não reside meramente na conquista. Isso é importante, né? Especialmente com as crianças menores, né? A ideia de ganhar é uma ideia ainda não tão sedimentada, né? Obviamente, a educação física é um campo que precisa ensinar a ganhar e a perder. Ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre. Né? Essas relações se dão a partir de determinados elementos que se constituem, né, no horizonte das pessoas com as quais, os grupos com os quais elas convivem. Mas, nesse sentido, né, a conquista não necessariamente ela é algo que marca, né? Algo que precisa. Né? Às vezes ela atrapalha o jogo porque ela tira a atenção da experiência e coloca a atenção no produto. Isso é um problema, no caso, né? É um problema para pensar o jogo na infância, né? Porque ela desloca a nossa atenção e a nossa potência do processo de experiência e nos coloca na condição de alguém que faz isso como uma espécie de meio. Aí a ideia de meio vem à tona, a ideia de ferramenta, quer dizer, ela é um meio para conseguir ganhar
um determinado prêmio. Isso empobrece o jogo, empobrece a experiência, né? Novamente, a ideia do jogo como representação, né? Representação de mundo, né? Então, a gente viu rapidamente, né? Não vou me estender mais, o Gadamer tem uma série de elementos, desses autores todos é o que eu mais estudei, né? Ao longo da minha trajetória, é o que eu mais tenho estudado nos últimos tempos, né? E tenho visto ali janelas de oportunidade para a educação física formidáveis, né? Foi isso que eu abordei na minha tese de doutorado, está disponível em forma de livro até, né? Enfim, está nas referências lá da disciplina. Buenas. Mas esse panorama geral acho que ajuda a gente a pensar essas relações com determinados clássicos que nos ajudam a pensar a própria educação física. Mas vocês podem perguntar, e na educação física, quem são as referências que a gente vai operar? Tem várias, né? A educação física tem várias referências para pensar sobre isso. Mas isso a gente vai ver com maior atenção no bloco 2, né? Depois de finalizar esse bloco 1 mais introdutório, mais conceitual, tá bom? E pensando essa ideia mais conceitual, essa ideia de pensar para além da educação física, é isso que eu queria dizer. Então, no bloco 2, a gente vai pensar determinados aportes, né, que vão nos ajudar a lidar com o jogo no campo da educação física, tá bem? Buenas, então aqui tem uma síntese, eu não vou ler ela, vocês podem ler, vocês têm esses slides aí para poder fazer a leitura, né? Mas aqui são elementos que eu fui pensando de cada um dos elementos que a gente, de cada um dos referenciais que a gente trabalhou rapidamente agora nessa nossa aula, tá bom? Então aqui eu tenho aqui uma pequena síntese que pode nos ajudar, pode nos orientar, nos ajudar a lidar melhor com as questões do jogo na prática pedagógica do nosso próprio trabalho, né? Enfim. Bom, mas o jogo, então, ele se constitui como uma manifestação da cultura corporal do movimento. Né? Para alguns setores da educação física, para algumas comunidades científicas, né? Para algumas comunidades, então, vamos chamar assim, aos moldes do que Thomas Kuhn vai falar lá na estrutura das revoluções científicas, né? As comunidades paradigmáticas, enfim. Né? A educação física é constituída por grupos, né? Epistemologicamente falando, por determinadas abordagens, tendências, etc. E a cultura corporal do movimento, para alguns, se constitui como sendo um objeto de estudo. Né? Mas também ele não é o único. Né? Nós vemos aí determinadas comunidades que trabalham com a ideia de que o objeto de investigação da educação física é a prática pedagógica. Outros é o movimento humano. Então, nós, não quero entrar nesse debate que não é esse o nosso mote aqui da nossa disciplina. O que eu trago esse slide, que depois vocês podem ler ele com mais cuidado, é a ideia de dizer que o jogo, né, na lógica com a qual a gente opera nessa disciplina, ele é uma manifestação da cultura corporal de movimento, né, assim como as lutas, a dança, a ginástica, né, mas também ele é uma metáfora da vida. Né? Então, a ideia de pensar o jogo alocado dentro dessa parcela da cultura que lida com as questões do movimento, ela é fundante para a gente pensar, né, a estrutura com a qual essas aulas vão se desenvolvendo. Né? Então, aqui tem alguns elementos, eu não vou me deter muito nisso, né? Mas uma das questões que eu gostaria muito que a gente pensasse são as responsabilidades frente ao jogo como manifestação da cultura corporal em movimento, como professores de educação física. Né? Se a cultura corporal em movimento ela se constitui como expressão das possibilidades humanas, constituindo-se como um campo de experimentação e criação, o jogo está dentro dessa dimensão. Né? Nesse caso, o corpo passa a ser uma possibilidade. Né? E a ideia da imaginação, muito para além da ideia de algo no campo exclusivamente teórico, né? Na ideia do campo intelectual, ela se dá no campo corporal. O que podemos explorar, né, com o próprio corpo, né? O que podemos aprender com o corpo, né? Quais são as experiências corporais com as quais nós... Tem experiências corporais que nós não esquecemos mais, né? Não esquecemos mais. Né? Nesse sentido, a ideia de poder pensar essa dimensão corporal como sendo um elemento fundante das práticas na educação física. E a ideia de aprender com o corpo como uma potencialidade de empoderamento do sujeito nas suas múltiplas dimensões, né, que se constituem no âmbito escolar. Né? Buenas. Avançando com isso, aqui tem uma citação do professor Walter Bracht, né, que ele vai falar sobre as atividades físicas ou práticas corporais como produções históricas. Eu acho que isso a gente precisa entender. Né? Não são consequências, como ele diz, da ordem natural.
né, possuem sentidos e significados advindos de diferentes contextos, onde são e foram construídos pelo ser humano. Quer dizer, tudo isso que a gente faz, né, veja, a corrida como realizada no atletismo não é uma manifestação apenas biológica, nem é uma manifestação unicamente técnica, mas uma construção, embora seja, né? Embora seja também biológica e também técnica, com toda a complexidade que isso exige, né? Essa ideia de apenas biológico parece que reduz o biológico a uma questão menor, né? Eu diria que é tão complexo quanto, mas a ideia de complexo é isso, pensar a questão do movimento e das produções, né, do ser humano como sendo algo complexo. Quer dizer, complexo é uma palavra que vem do latim complexus, que quer dizer aquilo que é tecido em conjunto. Então, veja, na medida em que a gente pensa que as práticas corporais se constituíram a partir de um tecido vivo produzido em diferentes sociedades e períodos históricos ao longo da história da própria humanidade, nós vamos entendendo que essa construção é histórica e que ela possui um determinado significado social. E que ela também é biológica, ela também é técnica, mas ela também é social, também é produzida no âmbito das relações humanas. Correr, por exemplo, que é um dos exemplos que ele usa, né, pode ter vários sentidos. Correr do cachorro brabo, correr para pegar o ônibus, correr dentro de uma pista com determinado aporte técnico para poder produzir em a maior velocidade possível, em menos tempo, poder chegar a vencer uma determinada competição. Veja, são sentidos completamente diferentes. Eu posso correr, por exemplo, para ver para sentir o vento bater no meu rosto, né? Para ter a experiência de poder sentir o que acontece com o meu corpo quando ele entra em fadiga. Então, há vários sentidos para pensar as questões, por exemplo, do correr, né? E essas manifestações ficam mais abertas e ampliadas na medida em que a gente compreende isso como uma produção cultural e na medida em que a gente pode pensar o jogo como potência para desenvolver esses elementos, né, que estão intrínsecos ao nosso próprio processo de viver a vida, de produzir a vida, né? O movimento se constitui como uma necessidade também, né? E se o jogo é uma necessidade, os jogos de movimento também o são, né? E a ideia de pensar como que podemos nos construir como seres culturalmente corporais, seres culturais, né? E que produzem, né, uma cultura corporal de movimento. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção, né, para essa referência aí do professor Walter Bracht. Buenas, mas também há riscos, já encaminhando aqui para o final da nossa intervenção. Também há riscos e potencialidades. Pensando especificamente a ideia da educação física. A ideia, por exemplo, da racionalização, padronização do jogo, da obrigatoriedade, do disciplinamento, são questões que a gente precisaria pensar melhor, né? Como lidar, tomando como referência isso que a gente viu anteriormente e os desdobramentos que isso produzem na nossa própria prática pedagógica, né? Me parece que aí tem elementos formidáveis para poder pensar o nosso próprio trabalho, né? Bom, se o jogo é uma atividade voluntária, que é o exemplo, eu poderia pegar cada uma dessas categorias e trazer para cá e produzir perguntas como essa, né? Como que a gente lida com isso na educação física se ela é uma disciplina obrigatória do currículo escolar? E o aluno precisa estar lá e precisa participar. Daí vem um pouco a ideia do que se constitui como motivação no campo da educação física, a ideia de motivar os outros para algo. Mas a gente também vê que essa ideia de uma motivação externa não transforma o sujeito por si só em um jogador, no sentido daquele que joga e participa das situações de aula. Há outros elementos, né, como a produção em conjunto,